Muito bem, nós estamos começando o Entre Linhas mais uma vez aqui pela TV Univates e o tema de hoje é empreendedorismo e as empresas incubadas no Inovates. É o tema dessa noite aqui no programa. Boa noite, você que está chegando, mais uma vez, né? Estamos dando boa noite aí para todos que nos assistem, canal 15 da NET, também canal 15 da Brasrede, também pela internet, no site univates.br/TV, também no Facebook, na página da TV Univates. Está começando mais um programa Entre Linhas aqui na TV Univates. Bom, nós vamos falar, como eu já disse na abertura, né, empreendedorismo e as empresas incubadas, né, aqui no Inovates, que fica aqui na Univates, né, que é um braço da instituição. A gente vai contar exatamente o que é o Inovates daqui a pouco, falando aqui com os nossos convidados, que nós já vamos apresentar. O Michel Machado, ele é gestor da incubadora tecnológica da Univates, que é o Inovates, e também o Thiago Guerra, que é sócio proprietário da TG Engenharia Empresarial, uma empresa que começou também junto ao Inovates. Enfim, ele vai contar realmente como foi esse início, um pouco da história dele. Enfim, a gente vai falar também sobre esse tema, sobre empreendedorismo de um modo geral. Vou cumprimentar aqui os senhores que fizeram a gentileza de comparecer no programa. Obrigado já desde já, boa noite para vocês. Vou começar com o Michel aqui, boa noite. E já perguntando para ti, especificamente o que é o Inovates, para quem ainda não conhece, daqui a pouco alguém tem uma ideia bacana ou pensa, né, em ter, gostaria de ter uma noção se não é muita loucura ou não, enfim, como é que pode procurar vocês e exatamente a que veio o Inovates aqui para a nossa região, tudo bem? Bom, boa noite a todos. E o que é incubadora, né? A Inovates é a incubadora tecnológica da Univates, como falaste, e a ideia é onde as ideias, vamos repetir ideias, é onde as ideias podem se tornar bons negócios, né? O nosso perfil de atividade lá é com que a gente consiga capturar o máximo de ideias boas da região, das nossas mentes pensantes, sejam alunos, sejam professores, funcionários ou até público externo, que querem empreender, que querem criar o seu negócio, mas que precisam realmente de apoio, seja ele tecnológico para desenvolver o seu produto ou serviço, seja na área de gestão também para poder avaliar qual o melhor caminho para colocar essa ideia em prática, né? Eu acho que a palavra-chave que a gente usa na incubadora é validação. Bom, eu tenho uma ideia, como eu valido ela com o mercado? Como é que eu tiro ela da minha cabeça para conseguir botar em aplicação e conseguir gerar um negócio lá no futuro, né? A incubadora agora está fechando 15 anos em dezembro de atividades diretas. A gente já tem 21 empresas graduadas que passaram por esse processo de incubação e conseguiram chegar no final, como a própria empresa do Thiago, a TG Engenharia, que conseguem, digamos, tirar essa ideia inicial e consolidar a empresa lá no final, tendo lucro, não deixando a fase de investimento, já tendo o retorno desse negócio, né? Bacana, vou cumprimentar o Thiago também, bem-vindo aqui ao nosso programa. Falar um pouco da tua empresa, a TG Engenharia Empresarial. Como é que surgiu essa ideia, o que tinha de inovador lá no início e há quanto tempo já que isso aconteceu? Boa noite, Júlio, boa noite, Michel, boa noite aos telespectadores. Então, a história da TG, ela se funde um pouco praticamente com a história da Inovates, né, que a gente está desde 2011 junto ao Parque Tecnológico da Univates, né, junto à incubadora. Só que antes ainda de 2011 que inicia a história da TG na incubadora da Inovates, né? Em 2011 eu fiz a minha graduação, graduei em Engenharia de Produção, né, aqui pela Univates. Em meados de 2009 a gente já tinha uma ideia de colocar uma empresa e nós fomos até a incubadora naquela data, em 2009, e colocamos essa ideia para o grupo de professores, né, e mentores que tinha na época. E eu brinco hoje, né, foi um verdadeiro soco no estômago e um balde de água fria na época, porque a gente vai com todo aquele gás achando que tem uma ideia para mudar o mundo, e a mentoria que foi disponibilizada para nós naquele momento, então nos relatou, isso já existe de tal forma, o mercado que vocês vão atender assim, assado. Então, de uma forma muito profissional, foi nos passado que aquela nossa ideia que a gente achou que ia mudar o mundo já existia, de certo modo, no mercado e não era tão promissora assim. E aí a gente foi, então, instigado a buscar melhorias nessa proposta e na ideia, a fim de que a gente tivesse algo realmente novo, né?
E então, em 2011, depois de 2 anos, né, a gente retorna à Inovatis e aí apresentando uma nova ideia, e aí a gente foi aceito para a incubação, né? E qual que foi a ideia? Trabalhando na área de engenharia de produção, nós desenvolvemos, então, um processo de consultoria. Hoje a TG Engenharia ela atua tanto na área de consultorias, né, que isso é algo mais tradicional no mercado, gestão empresarial, planejamento estratégico, gestão de processos, planejamento e controle de produção, né, mas a gente inovou a partir do momento em que criamos, então, um processo de consultoria voltado a aumento de produtividade de processos produtivos. Então, algo específico nesse sentido com a produção de gabaritagem de processos, né? Então, a gabaritagem é um termo um pouco mais técnico da área de engenharia de produção, né? Talvez alguns telespectadores não conheçam, mas são dispositivos que são desenvolvidos para serem adequados a uma linha de produção, a fim de aumentar a produção neste processo, né? E otimizando o uso dos recursos, né? Produzir mais com menos recursos. Essa foi a ideia inicial da nossa empresa. Muito bem. Existe uma área específica assim de setor, por exemplo, de produção de algumas empresas que vocês lidam, ou seja, empresas que lidam com tal setor, com tal atividade, a gente ou não tem todas de produção, assim, como é que a gente não tem uma área específica, né? O nosso know-how, digamos assim, mais forte é metalurgia, né? Então, diversas empresas da área de metalurgia aqui da região a gente já atendeu, né? E a gente trabalhou antes de nos tornarmos empresários, né, em empresas de metalurgia, mas para produzir esses dispositivos a gente pode atender qualquer tipo de empresa, né? Não especificamente só da área metalúrgica, né? Muito bem. Michel, talvez quem não conheça a incubadora aqui da Univates possa pensar o seguinte, tá, mas será que eu vou conseguir entrar nisso? O que precisa? Será que não tem custo? Será que eu vou me dar mal? Vou me dar bem? Enfim, as pessoas talvez não tenham nenhuma noção. Como é que funciona para entrar? Como é que é esse início? Indo por partes, né? Como é uma incubadora tecnológica, o que a gente exige para entrar hoje na incubadora? Ela já foi uma incubadora empresarial até um certo período da sua existência, depois para ser uma tecnológica. Né? Qual a diferença? Então, a empresarial ela te dá um apoio administrativo independente do tipo de negócio. Havia uma pré-seleção, claro, mas era um vínculo muito mais administrativo, gestão do negócio em si, como tu põe ele no mercado, do que se oferece hoje. Né? Okay. Hoje, além de dar todo esse apoio administrativo como incubadora tecnológica, a gente tem uma série de benefícios para desenvolver o seu produto. Né? A incubadora ela é vinculada ao Parque Científico e Tecnológico do Vale do Taquari, Tecnovates. Então, toda a gama de laboratórios que a gente tem dentro do Parque Tecnológico podem ser utilizados pelas incubadas. Seja para distribuir, para construir um novo tipo de alimento, seja para validar o equipamento, desenvolver alguma tecnologia inovadora, ou até para testar o serviço que ela queira desenvolver. Né? A gente consegue dar um apoio muito mais tecnológico a isso. E para entrar, o grande diferencial é que essa ideia, esse pensamento, essa linha de raciocínio, tem que ter um diferencial do que já está hoje no mercado. Tem que ser um novo produto, ou um produto que aqui na região ainda não se tem acesso, ou um novo serviço, ou então ainda um modelo de negócio diferenciado, como no caso de um negócio de impacto social ou impacto ambiental, que além de gerar o lucro e manter a empresa, esse produto visa também contribuir com a sociedade de alguma forma, né? Ou deixando a sociedade ter acesso a produtos que não tinha antes, ou então com parte dos recursos ou atividades realizadas em prol da região ou de comunidades carentes. Né? Então, essa é a grande avaliação que eu faço no início, se o produto realmente tem, se o negócio, a ideia tem algum diferencial do que já é feito aqui na região. Tendo isso, hoje a gente mudou um pouco o processo, meados de 2016, tu entra no estágio de pré-incubação. Por exemplo, o Thiago já passou diretamente por uma banca para avaliar diretamente o processo de incubação. Hoje a gente pega esses empreendedores, pode ser um indivíduo, pode ser uma sociedade, né? 2 ou 3, já recebemos empresas com 10 sócios, por exemplo. Ele vai entrar no processo de pré-incubação e ele tem até 1 ano para amadurecer essa ideia, que foi o que o Thiago fez. É validar isso com o mercado, ver se o mercado realmente está precisando, ver se essa ideia é inovadora. Então ele tem toda uma série de mentorias com os mentores da incubadora e algumas assessorias que a gente tem externa para avaliar se realmente esse negócio é diferente do que está no mercado. É muito normal chegar uma ideia, ser aprovado, que tem uma pré-seleção, mas é uma pré-seleção interna, não é mais uma banca, ser aprovada e ir mudando durante esse 1 ano e pode mudar completamente, pivotar completamente a existência da empresa para um outro tipo de negócio, como fazer pequenas adequações para que ele consiga encontrar, sim, o seu nicho, o seu diferencial. Né? A grande jogada disso não é que tu tenha que ter um diferencial apenas por ter, é que lá na frente tu seja reconhecido como a TG Engenharia, a empresa que tem como diferencial tal tipo de produto ou serviço. É o que vai te manter no mercado por um tempo, até mudar a tecnologia ou até mudar o mercado em si. Né? Depois de passar até esse 1 ano, isso pode ser muito rápido, tá? O ano é o prazo máximo, ele pode durar, por exemplo, 2 meses,
para te definir exatamente qual o teu modelo de negócio, onde tu vai atuar, para quem tu vai vender, qual o teu produto, qual o valor desse produto, o que tu está entregando para o cliente, né? Qual a tua proposta de valor, digamos, qual o problema que tu está resolvendo. Tu vai ir sim para uma banca, que foi parecido com o que o Thiago passou, onde tem empresários da região, tem pessoas da reitoria, tem os nossos professores, que vão avaliar e dizer, olha, ótimo, agora está pronto para incubação. Grande diferença, na pré-incubação a gente está trabalhando com o empreendedor, a gente está querendo desenvolver aquela pessoa que está ali com a ideia. A ideia em si é importante, sem dúvida nenhuma, mas não é tanto foco quanto o próprio empreendedor. Depois sim, na fase de incubação a gente está trabalhando com o negócio em si. Muito bem, importante aí, bem explicado, até para a gente entender realmente como que é uma incubadora, até para a gente ter essa noção. Nós vamos, passar rápido, a gente vai para o intervalo rapidinho, daqui a pouco a gente volta com mais entrelinhas no seu segundo bloco. Estamos de volta ao segundo bloco do Entre Linhas, aqui pela TV Univates, e nós estamos falando sobre empreendedorismo e também as empresas incubadas na Inovates, aqui na instituição. Nós estamos recebendo para falar sobre esse tema Michel Machado, ele que é gestor da incubadora aqui da Univates, e também o Thiago Guerra, que é sócio proprietário da empresa TG Engenharia Empresarial. Estão aqui para falar conosco, portanto. A gente falava com o Michel aqui, né, sobre a incubadora de uma forma geral. Tem algum momento que a empresa, por exemplo, ela sai da incubadora, ou seja, ela passa por todo esse momento de estruturação? E uma outra pergunta já junto a esta, ela funciona aqui dentro, ela funciona lá fora? Como é que é fisicamente isso? Sim. Bom, existem 2 momentos de saída, por assim dizer, principais da incubadora, né? A empresa ela pode ser, em algum momento do processo, desincubada. A gente chama, não existe um termo bonito para isso, mas sim é um momento onde a empresa para suas atividades, reavalia. Pode ser que durante o processo de incubação surja outra tecnologia ou até um impedimento do sócio. Às vezes acontece, a pessoa está trabalhando numa área, surge uma proposta diferente, ela acaba tendo que deixar isso tudo por um tempo. E é muito legal isso acontecer, então o que a gente faz? Segura a ideia, durante a incubação por um período e depois ela retorna quando tiver mais tempo disponível. Claro que não é o nosso mundo ideal. A nossa lógica maior é conseguir chegar no ponto de graduação, que é quando essa empresa tem uma série de indicadores que a gente avalia nesse período, né? Quando a empresa atinge uma maturidade para andar com as próprias pernas. Antigamente, aí o processo do Brasil mesmo, o processo de incubação ele era por tempo. Então a pessoa entrava e em 2, 3 anos graduava. Independente de indicadores ou a qualidade da empresa em si ou o fator financeiro dela. Hoje não, ela é obrigada a ter, porque isso é o nível de maturidade que a gente tem que ter dentro da incubadora também, né? Há vários processos que a gente controla durante o período de incubação para conseguir ter certeza que lá no final a empresa saia realmente conseguindo andar com as próprias pernas e consiga ser perene no mercado, ou pelo menos atingir os seus objetivos, né? Eu posso ressaltar, Júlio, me permite, Michel? Claro. No nosso processo de incubação lá em 2011, né? Então eu acabei agregando um sócio, a TG, né? O Jefferson Lopes, meu sócio, também da engenharia de produção. E aí a incubadora, ao longo deste período, deste processo de nós aprendermos a caminhar no mercado, né? De modo independente, a incubadora sempre nos deu o suporte de nos avaliar no sentido de dizer, a TG necessita melhorar aspectos da área comercial, na parte de marketing, na questão administrativa, né? Então, a incubadora sempre nos deu um suporte e dá para as empresas incubadas, né, esse suporte de você conseguir perceber no que você precisa melhorar, principalmente para nós que somos da área tecnológica, né, eu e meu sócio, ambos engenheiros de produção. Então, a gente tem muita questão da área técnica e muitas vezes pecamos em algumas áreas administrativas e normalmente mais pecamos na área comercial, né? E aí foi fundamental o apoio da Inovates em nos orientar e nos dizer, isso aqui vocês precisam melhorar dessa forma, isso aqui vocês podem conduzir de tal forma, né? Até o momento, então, que em 2015 nós graduamos, né? E aí, felizmente, quando nós graduamos em 2015, já era permitido que empresas graduadas continuassem já, então, no parque tecnológico da Univates, né? O que para nós também é muito bom, porque ali, então, junto ao parque tecnológico e a Inovates, a gente tem todo um ecossistema, todo um ambiente de inovação
né, que foi evoluindo ao longo dos tempos, né? Lá em 2011, quando a gente entrou na Inovatis, muito pouco se falava em startups ainda, em toda essa questão de inovação, né? Então, hoje, para nós, enquanto TG, estar dentro do parque tecnológico, né, e com acompanhamento e contato ainda direto com a incubadora, é fundamental porque a gente está sempre, então, ligado no que está acontecendo no mercado, nas movimentações e, principalmente, então, nós que trabalhamos na área de consultoria, também é um plus da gente saber o que está vindo novo no mercado, que normalmente surge através das incubadoras e dos parques tecnológicos. Em outras palavras, as empresas têm que se inovar sempre. Né? Constantemente, perfeito. O Thiago até toca num assunto importante que hoje as nossas graduadas, então são empresas que passaram por esse processo, são 21 empresas, elas dão muito suporte para as empresas que estão iniciando na incubadora. Então, seja por meio de mentorias informais para quem está dentro do ambiente mesmo, como cursos que às vezes uma empresa graduada vem dar, ou até descontos. Temos algumas empresas graduadas que hoje dão descontos nos seus serviços para empresas que estão no processo de incubação. Elas sabem por tudo que passaram, então estão dando um apoio de todas as formas possíveis. Né? Eu não comentei antes, o prazo de incubação é de até 3 anos. Né? Tu entra até 1 ano na pré-incubação e depois tu tem até 3 anos para atingir então, o nível de maturidade para graduar. Né? Nesse período a gente tem, além de todas as mentorias, consultorias, tem um acompanhamento praticamente a cada 3 meses ou 4 meses, onde a gente senta com esses incubados, revê o plano de ação de cada um deles, que é feito lá no início, e reavalia etapa por etapa, como fazer para chegar lá no final, pronta para ser graduada e para o mercado. Né? Então esses momentos são muito bons também, onde a gente consegue consultores externos, a nossa equipe mesmo, avaliar quais são os próximos passos a serem tomados pela empresa. Em conjunto, claro, com o empresário, para tentar chegar nos objetivos dele lá no final. Existe não sei se é bem esse o termo que eu deveria usar, existe uma regra no sentido assim de tamanho de empresa? Você falou antes que tem empresas que chegam a ter 10 sócios, né? Mas, por exemplo, em número de funcionários, ela pode, por exemplo, digamos que, claro, que todo mundo torce para isso, que ela crescer demais e daqui a pouco não poderia mais ficar aqui, ela tem muitos funcionários. Tem isso ou não tem nada a ver? Na incubadora, não. Na incubadora, não, porque o espaço físico tu vai avaliar se tu queres usar uma sala dentro da incubadora ou se tu queres fazer as mentorias todas na sala de coworking, como muitos começam, né? Claro que depois, como residente do Parque Tecnológico, a gente tem uma limitação de espaço. Né? A incubadora ela fica no prédio 20, junto ao Parque Tecnológico, uma área de torno de 5 mil metros quadrados, Sim. E ali tem uma limitação física mesmo. Hoje a gente está com a capacidade praticamente esgotada. Né? Então, dependendo do tamanho da empresa, pode ser que a gente não tenha espaço físico para atender naquele momento. Tem empresas que acabam indo para fora, como por exemplo, a necessidade de construir um pavilhão, ou uma fábrica, ou... por exemplo, um prédio. Bom, hoje a gente não consegue fazer isso dentro do parque tecnológico. Ou até a possibilidade, mas tem que ser negociado, né? Porque usar o espaço de terra às vezes é um pouco complicado. Mas a ideia é que as empresas que não consigam permanecer ali, pelo menos mantenham um núcleo de P&D junto conosco. Isso eu já estou falando em residência no parque, né? Para que ela mantenha a sua fábrica, a sua produção fora e seu núcleo de P&D de pesquisa aqui internamente. Exatamente por essa proximidade com a área técnica e com as outras empresas. E vale ressaltar a questão de tamanho de empresa, né? Nós na TG, eu comecei sozinho, depois então o Jefferson, meu sócio, também foi agregado ao processo aí. Nós trabalhamos muito tempo, só eu e ele, né? Então agora esse ano que a gente contratou a nossa primeira funcionária, acho que vale ressaltar para não intimidar aquele cara que está sozinho com uma ideia, que ele venha até o parque, né, traga essa ideia e bote para funcionar a sua empresa sem medo de ser feliz, né? Porque daí, aos poucos, a gente vai aprendendo, vai crescendo a empresa, vai mudando o nosso modelo mental, né? A gente tem muito forte isso. E lá na minha graduação, em 2007, 2008, ainda que a gente via um esforço da Univates, assim, ó, você tem que fazer cadeira de empreendedorismo, né? Então, saindo daquela formação de funcionário para formar empreendedores, a gente vê como isso é fundamental e como a gente vai vendo como o pensar como empresário, como empreendedor é diferente, né? E aí, ao longo do processo, a gente vai adquirindo essa forma de pensar, né? Eu, particularmente, para mim é uma experiência bacana olhar para trás e compreender algumas coisas que eu não aceitava, que eu não achava necessário, que não era legal, e hoje eu já vejo que, pô, naquela época não dizia nem alguém dizer, não servia. Nem a incubadora vem dizer para mim, não, Thiago, tu não pode fazer assim, não dá, porque eu não conseguia perceber as coisas daquela forma, né? Mas aí tu vai vivenciando o mercado, vai crescendo, vai entendendo algumas coisas, e a partir do momento que a tua empresa vai crescendo, tu vai
tendo tino. Vai mudando a forma de pensar e como isso é bacana que a gente vai amadurecendo nesse processo, né? E aí que é fundamental. Tu falava antes que não pode desanimar também, né? Muitas vezes no início, até no início tu chegasse a comentar, tu toma aquele susto, aquele soco no estômago, porque tu acha que tem uma ideia inovadora que ninguém pensou e quando vê te dizem, não, isso aqui já existe, isso aqui já estão fazendo. E vou te dizer, Júlio, sabe que um desafio forte para mim, né? Não é nem esse balde de água fria que a gente tomou lá em 2009, na nossa ideia inicial, né? Que a gente foi retomar em 2011, mas um dos maiores desafios para mim até hoje é minha mãe, né? Porque como toda boa mãe e como bom pai, a maioria deve passar por isso, o sonho dos pais é que o filho seja funcionário público, tenha um salário estável, ganhe bem e assim siga a sua vida, né? Então quando eu estava lá no começo, né? Tipo, antes ainda de eu estar incubado, trabalhava em casa, né? Daí eu via lá a mãe sofrendo, né? Pô, guri em casa aqui, né? E tentando fazer contato com o cliente, coisa. E aí, volta e meia, ela vinha assim, tu viu que abriu inscrição pro concurso tal, né? Então, tipo, se tu não tem foco no teu objetivo, tu larga tudo de mão mesmo e vai fazer concurso, não quer que né? corra risco. Então, tanto que a gente brinca até hoje, né? A mãe não sabe explicar o que eu faço direito, né? Até hoje, mas eu sei que ela sempre pensou dessa forma, querendo o meu bem, né? Mas a gente realmente, de fato, tem que ser insistente, né? Porque o começo não é fácil, tu vai lá, trabalha e o faturamento não é tudo aquilo que tu esperava, então tem todo um processo inicial aí, e de novo, né, a incubadora é fundamental de dizer não, é isso aí mesmo, o começo não vai só nascer bonito na primeira semana, né, então é um trabalho contínuo que deve ser feito. Michel, tu queria concluir? E existe aquela questão de oportunidade, né, acontece, as empresas entram e realmente acontece, o mercado faz algum movimento, ou as empresas locais, que ela sai ganhando o que esperava lá de início, Perfeito. Mas isso são casos raros ainda. Então, é muita dedicação, muito trabalho. O perfil de incubados que nós temos lá, a maioria trabalha ainda em alguma empresa ou algum local para se rentabilizar inicialmente e vem incubar ou empreender com a gente após as aulas, vem no intervalo de aula, vem a sábados de manhã, que é o momento que a gente tem maior volume de pessoas na incubadora. Então, são poucos aqueles que conseguem se dedicar de início já à sua ideia, né? Então, às vezes pode ser um pouco desanimador, sim, os desafios aparecem, o primeiro contrato não é fechado, tu achava que ia fechar, mas por isso a gente tem trabalho, inclusive, com uma psicóloga que trabalha a parte empreendedora desses futuros empresários, exatamente para te mostrar qual é o teu perfil. Bom, o Thiago é muito técnico, precisa melhorar a sua habilidade de vendas, como é que a gente faz isso, como a gente melhora, ou então daqui a pouco, ok, melhor tu contratar mais alguém para te ajudar nas vendas, porque tu gosta realmente de estar atrás da bancada criando o equipamento. Isso acontece também, esse perfil a gente trabalha com cada um dos empreendedores para conseguir tirar o melhor deles no futuro. Muito bem. Intervalo, voltamos em instantes. Estamos de volta, terceiro bloco do Entre Linhas, e nós estamos falando sobre empreendedorismo e também aí o Inovatis, né, as empresas que estão incubadas no Inovatis aqui na nossa instituição. Nós estamos recebendo aqui, para quem está chegando agora e conhecer os nossos convidados, é o Michel Machado e também o Thiago Guerra, que conversam conosco sobre esse tema. A gente até não perguntei nesses dois primeiros blocos, né, Michel, quantas empresas hoje no Inovatis? Hoje nós temos 28 empresas vinculadas no processo de incubação. Isso é muito? Dessas é muito, a gente tem um limite, acredito eu, de atendimento de 30 empresas, é um dado bem considerável. Dessas 10 estão em processo de incubação, já passaram pela banca, 2 graduarão agora em dezembro, estão atingindo os requisitos necessários para graduar, então a gente vai ter uma cerimônia em dezembro de graduação a ser definida ainda. E as outras 18 estão em estágio inicial, estágio de ideias. Algumas delas estão já fechando o seu 1 ano, então vão ter que apresentar para a banca em sequência. Outras acabaram de entrar no processo e estão desenvolvendo realmente o seu produto, o que querem fazer, qual é o seu plano de negócio, com quem eles vão atender, qual o mercado, né? No momento que graduarem, então pode abrir espaço para novas depois. Claro, é sempre um ciclo contínuo, né? Hoje o nosso edital é de fluxo contínuo, não existe períodos de abertura como existem em algumas incubadoras. Okay. A qualquer momento a gente pode receber uma proposta, basta a pessoa ir até a incubadora ou mandar um e-mail ou entrar em contato com nós via telefone. Vai ter um formulário muito básico a se preencher, descrever a ideia, a gente marca uma reunião também para entender um pouco mais dessa ideia, qual é o diferencial, e passando por avaliação ela pode entrar. Hoje a gente está atingindo esse limite, então o critério aumenta ainda mais, né? Mas não é nada que a gente não possa trabalhar no futuro, sempre tem vagas novas se abrindo.
Eu sei que está se atingindo um limite aí, mas quem tem interesse, daqui a pouco acha que tem uma ideia muito boa, como é que procura vocês? Bom, hoje o contato é basicamente pessoal, né? A incubadora fica no prédio 20, aqui no Tecnovates. Para quem não conhece, passa o campo da Univates e vai nos fundos. A gente está quase dentro do Rio Taquari, por assim dizer, né? O prédio Tecnovates. Verdade. Setor D. E procurando nós pessoalmente, se não puder passar na incubadora em horário comercial, pode ligar para a gente no 3714-7000 ramal 5940 ou então mandar um e-mail para inovates@univates.br que a gente vai agendar um horário de atendimento para explicar todo o processo e aplicar o questionário então, para a gente avaliar. É um questionário muito básico, ele não pede para ti grandes dados financeiros, por exemplo, porque isso a gente vai construir no processo de incubação. Mas principalmente qual é a tua ideia, qual a inovação que você está trazendo para o mercado, qual é o teu diferencial, né, perante o mercado. Muito bem. Existem incubadoras mais ou menos nesses moldes? Claro que existem em outros lugares, né? Mas em universidades muito próximas, Santa Cruz, ou em outros pontos por aqui, próximo da nossa região? Sim, existem. Santa Cruz é um exemplo, como tu citaste. Na verdade, quase todas as instituições de ensino do Estado possuem alguma vinculação. Se não uma incubadora, algum módulo de empresa júnior, entre outros, né? Hoje a gente faz parte da Regimp, que é a Rede Gaúcha de Ambiente de Inovação, e lá a gente tem reuniões mensais ou bimensais, dependendo do período, com todos os outros parques e incubadoras. Então a gente troca muita informação também, avalia em conjunto. Às vezes eu não tenho como dar um apoio para um tipo de negócio muito específico aqui. Eu posso buscar algum laboratório, algum profissional de outra incubadora, né? Isso é um programa do Estado, na verdade, de parques e incubadoras, um programa da Secretaria de Ciência e Tecnologia, hoje chamado de Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, que também fomenta. A gente tem vários convênios com o governo do Estado para criar estrutura laboratorial, conseguir manter também alguns espaços da incubadora, né? Então, existem diversas, cada um com seu diferencial. Por exemplo, nosso foco inicial aqui na Inovates é meio ambiente e alimentos, que é o foco institucional, e também viemos trabalhando forte em saúde e bem-estar. Não quer dizer que a gente não trabalhe em outras áreas, são áreas que a gente tenta dar uma prioridade pela região, mas hoje as nossas incubadas são dos mais diversos ramos, né? A gente tem empresas de TI, desenvolvimento de software, empresas da área médica, desenvolvimento de equipamentos para hospitais, por exemplo, a área de alimentos, claro, com uma pegada mais forte. Existe um ramo que é muito difícil assim de trabalhar aqui? Que ficaria fora ou não dá para imaginar? Depende muito da pessoa que está trazendo a ideia, né? Vamos lá. Se a pessoa é muito técnica, consegue desenvolver tecnicamente, é muito fácil dar um apoio. Se ela não conhece, a gente não conseguir desenvolver por aqui, a gente vai buscar profissionais para dar consultoria, para auxiliar também. Sendo de interesse da região, a gente vai fazer todo o possível, por assim dizer, né? Claro que eu não estou falando, por exemplo, em astrofísica, né? Mas existem os nossos ramos de conhecimento que são bem multidisciplinares, por assim dizer também. Muito bem. Tiago, muitas vezes uma empresa começa na incubadora, vai se adequando, vai mudando, que nem antes o Michel falou, né? Para se achar uma ideia ideal, mas às vezes ela muda o seu carro-chefe depois mesmo, né? Foi o teu caso, né, Tiago? Sim, me conta. Eu estava até refletindo enquanto o Michel falava, né? E ressalto, quem tem interesse em abrir uma empresa, se tu tem uma ideia, vem até a incubadora e bota para andar, como foi o nosso caso, né? Porque você estando num ambiente de um parque tecnológico, você participando desse ecossistema, muitas oportunidades surgem, muitos novos campos de mercado que você não tinha percepção começam a aparecer, e que foi o que aconteceu com a gente, né? Nós iniciamos nesse processo inicial deste projeto de gabaritagem de processos produtivos, e ao longo desse caminho a gente percebeu um nicho de mercado que até então não se percebia na região e nem a nível nacional, né, por uma demanda, no caso, que nossos clientes começaram a levantar, né, e aqui eu gosto de trazer um entendimento de inovação um pouco diferente do usual, né, que as pessoas tendem a achar que inovação é quando eu desenvolvo um produto novo, ou hoje muito em evidência, um aplicativo, algo nesse sentido, né. No meu entendimento, inovação é quando você consegue produzir um dinheiro novo, ou seja, né, o Steve Jobs lá, quando ele pega para fazer o iPhone, ele pega uma tela touch que já existia e transforma aquilo ali num produto para vender no mercado e transforma algo que já existia em dinheiro novo, né? No nosso caso, a gente viu um nicho de mercado numa atividade burocrática, que as empresas então tinham uma demanda de resolver alguns serviços burocráticos relacionados a financiamentos e a BNDES, né? E a gente percebeu que ninguém atendia esse nicho de mercado. E nós começamos a atender a nível regional, né? E hoje, felizmente, a gente atende a nível nacional, né? Temos clientes em todo o país, né? Através de uma percepção
de gerar valor de uma brecha de mercado que a gente percebeu que ninguém atendia e que era algo que o empresário estava disposto a pagar para alguém resolver para ele. Né? Então, o nosso carro-chefe hoje são esses processos, né, relacionados ao mercado financeiro aí, né, o que gerou muito mais valor para a nossa empresa e fez com que a gente crescesse muito mais do que a gente fosse imaginar inicialmente. Né? Então, você está aberto a essas novas oportunidades e nesse processo, dentro de um ecossistema, você está recebendo ideia diariamente, né? Porque você tem todo um ambiente, tem gente de diversas empresas relatando seus problemas, falando de situações, até mesmo dizendo nichos de mercado, pô, meu cliente está com problema tal, não é meu foco, tu não consegue atender, né? Então surgem diversas oportunidades simplesmente por você estar naquele meio como Tecnovates, né? Então isso é muito saudável para as empresas, muito bom e faz com que nós, hoje já graduados, permanecermos dentro do parque tecnológico, porque é um ambiente muito saudável ao nosso ver, né? Bacana. Queria te pedir uma coisa, Thiago, e aí falando de empreendedorismo de um modo geral. Certo. A nível talvez até de país, ou a situação atual, tá bom para empreender ou já houveram tempos melhores? Na tua opinião, tu que sente isso na pele? Sim, né? O que eu posso dizer é minha experiência prática, tá? Perfeito. Nós, felizmente, ano após ano, desde 2011, sempre crescemos, né? Este ano estamos com uma projeção de crescer 30% novamente, né? Relacionado ao ano passado. Então, eu não posso dizer que a gente vive um ambiente de crise. Já teve momentos melhores? Já teve. Mas nos clientes que a gente atende hoje, a gente percebe que aquelas empresas que estão focadas, que conhecem o seu mercado, que têm um planejamento, que conhecem seus indicadores e sabem aonde quer chegar, elas estão crescendo, né? Então, eu comentei com um cliente até esses dias, né, que eu vi uma matéria da Heinz, a empresa de ketchup e maionese ali, né? Um investimento de 80 milhões em meio a uma crise. Eu falei, pô, cara, então a gente está vivendo uma crise, o cara vai investir 80 milhões numa fábrica de ketchup. Por que isso? Porque ele conhece o mercado, ele sabe o potencial de crescimento que ele tem, ele sabe que se tem uma crise momentânea, vai passar ali na frente, o mercado vai crescer novamente. Então, quando a empresa está estruturada, sabendo o que está fazendo, conhecendo o seu mercado, né, sabendo aonde quer chegar, fica muito mais fácil de você superar a crise, né? A gente fala de olhar por cima da crise e quando vê ela passou e tu tá indo em frente, né? Então é uma questão de perfil e saber se posicionar nesses momentos. Tem que confiar no taco também. Exatamente, tem que confiar no taco também. E complementando, né? A gente nota isso nos nossos indicadores como incubadora. Aquela máxima de que a crise traz oportunidade, uma hora o pessoal diz que não, outra hora diz que sim, mas há 2 anos atrás nós tínhamos 5 empresas na incubadora. Passamos para 28. 2 anos. A gente tem notado isso no último ano e meio. Claro, a gente fez uma remodelação dos processos, mas mesmo assim a quantidade de ideias que estão aparecendo para nós captadas tem aumentado um número exponencial. Isso também acho que nos demonstra que a população quer empreender, quer sair do seu emprego do mesmo, de virar o funcionário público e tocar o seu próprio negócio, né? Claro que sempre vai existir aqueles que vão dizer, não quero me preocupar em domingo e pagar boleto na segunda-feira, né? Mas tem aumentado muito, a gente tem notado isso. E agora, na época que chega o final do ano, mais ainda. Nas últimas semanas, a gente tem recebido mais propostas de incubação do que o normal. E eu acredito que seja realmente um movimento normal da população para conseguir pensar, talvez, 2019 com o seu próprio negócio. O brasileiro, em geral, é criativo também, né? E um momento de crise, ele talvez não possa até fomentar essa criatividade. Claro que é ruim ficar falando em crise, né? Quando a gente fala aqui de uma incubadora, de incentivar que as pessoas façam isso. Mas muitas vezes, no momento de dificuldade, a pessoa daqui a pouco se supera e procura ter novas ideias também. Isso, de alguma forma, não pode até... Não que a crise seja positiva, mas de alguma forma não pode fomentar essa questão do novo? Eu acredito que as pessoas têm ideias quase que diariamente. Eu noto isso quando converso com as turmas de alunos, com os grupos que vão lá conosco. Todos eles já pensaram em uma forma de empreender. Mas falta aquele movimento de, bom, eu estou aqui no meu emprego, eu estou ganhando meu salário, está estável, está funcionando. A crise faz te dar aquele empurrãozinho. Ou por medo de perder o emprego, por medo de faltar uma renda, mas talvez é o momento que diz, não, eu vou tirar aquela ideia da cabeça porque daqui a pouco eu não vou ter onde me apoiar. E vai buscar uma inovação, vai buscar um empreendedor, empreender em alguma área específica, né? O que eu noto muito é que o pessoal acaba largando o tradicional e apostando na sua paixão, naquela área que ela sonha para ela pro resto da vida, mas falta esse empurrão. Às vezes a crise pode ser um jeito de dar esse empurrãozinho que faltava. Quem sabe? Vamos ao intervalo mais uma vez, daqui a pouco o último bloco aqui no Entre Linhas.
Muito bem, estamos de volta ao último bloco do Entre Linhas aqui pela TV Univates. Estamos falando sobre empreendedorismo, também sobre o Inovates, e estamos recebendo o Michel Machado, que é gestor do Inovates, e também o Thiago Guerra, que é sócio proprietário da TG Engenharia Empresarial, empresa que começou aí na incubadora aqui da instituição da nossa Univates. A gente seguia aqui falando então de empreendedorismo. Muitas vezes, eu sei que daqui a pouco, claro que é de se pensar, de se refletir sobre isso, o jovem, aquele mais jovem ainda, daqui a pouco que não está na faculdade, que não está trabalhando ainda, ele tem ideias, mas daqui a pouco é muito novo, é claro, ainda daqui a pouco é dependente dos pais, enfim, estuda ainda no colégio, mas é importante ele daqui a pouco, até no início da vida profissional, ele já começar a tentar implantar para daqui a pouco até já começar a vida profissional com uma ideia inovadora, uma ideia nova. É de se pensar isso, e a gente sabe que já teve projetos em escolas que eu até mesmo já vivenciei. Eu lembro que tinha aquele Junior Achieveman, né? Acho que a gente aqui no intervalo falava disso. Existem escolas que pensam nesse sentido. Eu sei que hoje em dia mesmo tem a questão das cooperativas escolares, que eu sei que já são feitas. Claro que é bem diferente, mas pelo menos incentiva a pensar em empreender, a pensar empresarialmente. Tem alguma coisa nesse sentido que daqui a pouco vocês veem que está sendo feito ou poderia ser mais, na opinião de vocês? Então, Júlio, na minha percepção, existem alguns movimentos, né? A própria Univates, eu participei como voluntário de um projeto de empreendedorismo nas escolas para o ensino médio, onde era feito um mini curso, trabalhando um plano de negócio e a fomentação e geração de ideias no ensino médio, mas é muito incipiente, né? Nós temos uma formação, nosso sistema educacional, de modo geral, se a gente vai ver, ele é muito precário, né? As crianças, então, semana passada ainda vi no jornal lá que a maioria das pessoas que saem do ensino médio, eles têm conhecimentos básicos de matemática e português. Quem dirá de ter aprendido a ser um empreendedor, a ter um perfil empreendedor. Então, a gente vê frentes como essas que tu comentaste, né? Mas, considerando todo o contexto, são muito precárias, né? Então, na minha opinião, né, a gente precisaria todo um esforço e uma remodelação do nosso sistema educacional a fim de fomentar esse perfil de liderança e de empreendedorismo nos jovens, né? Apesar de que eu observo que o perfil do jovem hoje, geração Y e Z, né, ele já tem um perfil mais incomodado, proativo, e não se adequa mais às regras das empresas tradicionais, e ele vai para a rua, mete a cara no mercado para criar alguma empresa, né? Então, mas daí, de novo, não é algo que foi instruído na escola, mas algo de perfil comportamental dessa geração que vem surgindo. Essa é a minha percepção. A Univates também tem, por meio do núcleo CRI, tem algumas atividades que vem realizando junto às escolas, né? Okay. Pontuais ainda, mas sim, a gente tem que trabalhar cada vez mais para que essa pessoa seja ainda mais incomodada do que ela é por natureza, por assim dizer, né? Eu gostaria realmente que o pessoal, já no início da sua atividade acadêmica, já pensasse na possibilidade de empreender, de testar, porque assim, tu vai errar, a gente brinca, tu não vai acertar de primeira um projeto novo. Pode até acontecer, mas são aqueles casos raros, são os unicórnios que passam de vez em quando que tu tem que alcançar. Mas ela tem que ser uma pessoa incomodada e não pode desistir, né? Testa uma vez, não deu certo, fecha a empresa, abre outra e por assim vai. Valida a ideia, existem formas de validar qualquer tipo de ideia sem ter um grande tipo de despesa, por assim dizer, para a gente conseguir botar um mínimo produto viável no mercado para a pessoa ver se realmente tem mercado para isso, se tem pessoas interessadas em comprar. E eu acho que sim, a gente tem que trabalhar lá desde pequeno. Existem países que desde do nosso ensino fundamental, eles já trabalham a questão do empreendedorismo, né? A Univates vem há anos já trabalhando em todos os cursos de graduação, mas acho muito importante que a gente consiga resgatar isso um pouco antes, para que o pessoal tenha mais opções, veja mais opções. Não busque aquele tempo de crise que a gente falava no bloco anterior para inovar, empreenda já antes, no momento de bonança, por assim dizer. Exato. Antes da tempestade. Né? E é válido também ressaltar, Júlio, que apesar de a gente não ter essa formação desde o início na escola do perfil de empreendedor, né, nós temos uma vantagem que todos enxergam como uma desvantagem, o empreendedor enxerga no Brasil uma vantagem, que é nós sermos um país subdesenvolvido e um país emergente. Né? Ou seja, enquanto nós tivermos inúmeros problemas a serem resolvidos, são todas oportunidades para se empreender, né? Então, eu fiz um curso há pouco tempo sobre mercados emergentes, até um curso online de Harvard, né? Disponível gratuitamente para todo mundo, e lá falava que a grande maioria dos bilionários surgem
em inovações em mercados emergentes, que é onde tem problema. Então, o Brasil tem um baita potencial para se empreender, para se solucionar problema e para surgir uma série de bilionários aí, né? Então, acredito que esse perfil dessas novas gerações de ser incomodado com diversas coisas e principalmente com a formatação do modelo tradicional da empresa, somado a essa possibilidade imensa que o mercado brasileiro apresenta em função dos seus problemas, vão surgir daí diversas grandes empresas, né, grandes unicórnios aí, quem sabe, no mercado internacional, né? Eu acho que uma oportunidade interessante também para esse pessoal, essa gurizada, principalmente, que quer empreender, vai ser agora, final do mês, no dia 30 de novembro, vamos ter um Startup Weekend aqui em Lajeado. Ela é uma promoção de um grupo específico, não é vinculada só à instituição, vai ser lá na CIL, mas tem parte da organização que também está conosco na Inovatis. E são 3 dias, praticamente. Começa na sexta-feira à noite, onde as pessoas têm que apresentar ideias de novos negócios, só fazer uma apresentação, um pitch de 1 a 3 minutos, e depois tu passa em imersão, trabalhando de madrugada, dia dentro, até o domingo do meio-dia, com uma série de mentores de diversas áreas, onde tu vai apresentar para uma banca o resultado do trabalho de grupo em cada uma dessas ideias, né? Então, tu vai pegar essas ideias iniciais que, após selecionadas, vão ser trabalhadas para virar possíveis negócios. Então, tu vai fazer uma apresentação lá no final e as escolhidas, as selecionadas, as 3 primeiras, ganham, inclusive, períodos de incubação junto à incubadora, né? Então, eu acho que é uma boa oportunidade para o pessoal da região que quer jogar a sua ideia aos 4 ventos e ver se ela tem uma boa aceitação. A Startup Week tem sido excelente para isso. Nós temos negócios hoje dentro da incubadora que são provenientes de edições anteriores. Muito bem, importante. A gente está chegando ao final do programa, né? Já chegamos aqui na parte final. Certamente poderíamos aqui, a gente falava no intervalo, dá para fazer 2 programas, né? Tem muito assunto. Tem algo que eu não tenha perguntado, que daqui a pouco ainda seria interessante citar. Aliás, uma pergunta sobre o que tu falou dos jovens, né? Tem idade para começar no Inovatis? Por exemplo, quem tem uma ideia e tem 16 anos, 17, pode procurar vocês? Até um tempo atrás a gente tinha um vínculo obrigatório com a Univates, teria que ser aluno, funcionário ou professor, hoje não mais. Então não existe. Claro que tem uma questão legal, na pré-incubação a gente trabalha com um profissional, depois tu precisa também abrir o teu CNPJ, abrir empresa, etc, etc. Mas isso também não tem uma questão de idade que vai te desvincular, né? Seria até interessante, hoje a nossa média é em torno de 22 anos para os negócios que estão iniciando. Seria muito interessante receber algum negócio assim mais inicial, até para avaliar o dia a dia disso, né? O comportamento. Legal. Ao meu ver, Júlio, que eu poderia ressaltar ainda, né, claro. Referente ao empreendedorismo, né, que o mundo de modo geral vem mudando, né? Isso em todas as vertentes, todas as palestras ou eventos que você participa, a fala principal é essa: as coisas estão mudando, você precisa aprender a aprender novamente, né? Porque as coisas como funcionavam antes já não funcionam mais, o que é um grande desafio para quem já é empresário há muito tempo, que tem a sua empresa tradicional e é muito difícil para essa empresa mudar, mas é uma grande porteira aberta para a inovação e empreendedorismo dessa nova geração, né? Por isso eu acredito fortemente que aquele que ainda não tem a sua empresa, mas quer empreender, quer gerar um negócio novo, nós vivemos um momento propício para isso e que vale a pena se jogar no mercado de modo geral, né? Aberto a observar o que está acontecendo no mercado, porque são inúmeras as possibilidades nesse momento de mudança e é fundamental que novas ideias, novas cabeças se fundem e surjam neste processo a fim de gerar novas ideias e fazer com que o país cresça de forma mais acelerada. Eu gostaria de fazer um convite, então, a todos aqueles que têm ideias. A gente falava antes no intervalo, inclusive com o Thiago, que as ideias estão por aí. Muitas vezes, vários grupos estão pensando nos mesmos desenvolvimentos em locais diferentes. Então, aqueles que têm uma ideia, que queiram conhecer um pouco mais da incubadora, queiram trazer a ideia para a gente, para dar uma olhada, para verificar, para ver se entra no processo de incubação, ou simplesmente tomar um café lá e conhecer tudo que a gente pode oferecer, quais são os tipos de mentorias, qual a nossa estrutura, entre em contato com a incubadora, de novo, pode ir lá pessoalmente no intervalo de aula, pode mandar um e-mail para a gente ou uma ligação para a gente conseguir marcar um horário, que a gente vai atender e mostrar em detalhes tudo que a gente pode apoiar esses negócios e quem sabe a gente não encontre um novo unicórnio do Brasil, né? Uma empresa que daqui a pouco vai estar despontando aí em cenário mundial. Tomara, quem sabe. Quero agradecer muito vocês por terem vindo aqui, realmente foi um bate-papo interessante, de reflexão também, e muito obrigado, voltem sempre, quem sabe a gente consiga conversar mais vezes aí para trazer novas ideias e também poder ajudar, quem sabe, alguns empresários, encorajar alguns que estejam nos assistindo a quem sabe, serem empreendedores e também procurar vocês. Obrigado por terem vindo e voltem sempre.
Obrigado, Júlio. Nós agradecemos o convite. Agradecemos a oportunidade aí. Maravilha. Então, está aí. Empreendedorismo foi o nosso assunto hoje. Fica essa mensagem. Você que pensa, que tem uma ideia, pode procurá-los aqui, o Univates, prédio 20 aqui da Univates. É bem fácil. Vai ali onde é o estádio da Univates, né? O setor ali esportivo, né? O complexo esportivo, aquela parte de trás aí, para quem conhece aqui o campus. Ou também pergunta onde fica o prédio 20, setor D, né? Setor D, o pessoal pode procurar, pede aonde fica o Inovates e certamente você será bem recebido e também será avaliado aí, muito bem aconselhado. Você que tem uma ideia, que ainda é muito jovem, tem que colocar a cara, né? Tem que colocar e ter coragem para, quem sabe, sair aí do tradicional e, quem sabe, ser um novo empreendedor de sucesso, tá bom? Fica essa mensagem de reflexão para o final do programa e nós prometemos voltar na semana que vem com um novo tema aqui no Entre Linhas. Boa noite.